Fala galera, tudo certo? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Fredão do Mente Matemática e essa aula é a primeira aula do curso de Cálculo Mental, lá da nossa plataforma do mentematemática.online. Nesse curso de Cálculo Mental eu trabalho tudo desde o básico do cálculo mental, de como fazer adições mentalmente, como fazer subtrações mentalmente, multiplicações, até mesmo alguns métodos específicos de cálculo mental, como calcular quadrados próximos de 100, por exemplo, 103 ao quadrado é 106,09, que é 10.609. 95 ao quadrado é 9025, então 9.025. E daí por diante. São vários métodos que eu explico lá para vocês. E essa primeira aula é uma aula introdutória. Eu vou explicar para vocês as bases do cálculo mental, como é que você deve pensar, né, mentalmente falando, para agilizar essas contas. E também já vou começar a falar um pouquinho sobre o processo de adição mental, beleza? Esse curso é um curso que é um dos queridinhos lá da plataforma do Mente Matemática. Ele é super elogiado, é um curso que ele é um curso curto, tá? Ele tem atualmente 9 aulas, eu pretendo atualizar com algumas aulas em breve, mas hoje ele tem 9 aulas com uma carga que é total de 5 horas de aula aproximadamente, e é um curso super divertido, super leve e que você vê um impacto imediato. Você faz o curso e você já consegue aplicar uma série de coisas, isso não sou eu que estou falando, porque eu já uso cálculo mental há alguns anos, isso são relatos de alunos mesmo do curso de cálculo mental, que vocês assistem às aulas e já conseguem aplicar uma série de estratégias que são aplicadas lá no curso, beleza? Então, como uma forma de uma degustação, né, para vocês conhecerem esse curso de cálculo mental, eu disponibilizei tanto o material teórico dessa primeira aula, como a primeira videoaula lá da plataforma do nosso curso de cálculo mental. Espero que vocês gostem e vamos nessa para a nossa aula. Bom, galera, começando aqui, essa frase, que é uma frase de um livro que eu gosto bastante também de matemática, que é O Poder do Pensamento Matemático. O Jordan Ellenberg, que é o autor, ele diz: "Eu pouco me importo se meus alunos sabem dividir 430 por 12 usando a conta da divisão, mas me importo sim se o sentido numérico deles é suficientemente desenvolvido para estimar de cabeça que a resposta é um pouco mais de 35. Como que a gente consegue estimar que isso daqui é um pouco mais do que 35, a gente vai ver lá na aula em que a gente for falar de divisão, tá? Mas muito do que o Enem cobra, por exemplo, é justamente esse sentido numérico, tá? Os números fazerem sentido, por mais que você não... Aqui você não precisa saber fazer a conta necessariamente. Você não precisa terminar essa conta para conseguir estimar de cabeça que isso aqui é um número que é um pouco maior do que 35. E muitas vezes isso basta, assim como muitas vezes isso basta na prova do Enem. Beleza? Como que a gente faz isso? A gente vai ver lá na aula de divisão. Beleza? Bom, essa questão era aquela questão que eu estava comentando com vocês, que foi uma questão que meio que quebrou alguns paradigmas que eu tinha assim, com a prova do Enem, né? Porque quando eu fiz o Enem em 2002 ainda, como aluno do ensino médio, era uma prova completamente diferente, meio tosca até, meio mal pensada, eu diria, meio mal formulada, porque não era um acesso, ela não dava acesso à universidade, ela era só uma prova para avaliar a qualidade do ensino médio. Então não tinha toda a atenção que ela tem hoje, né? E hoje ela é uma prova muito, eu gosto muito da prova do Enem, não é porque eu vendo um curso do Enem ou porque eu faço o Enem e vou bem, eu acho que ela é uma prova muito bem pensada mesmo. Tem, óbvio, seus defeitos, enfim, não é uma prova tão densa de conteúdo como é uma prova do ITA ou do IME, mas é uma prova bem inteligente, uma prova bem pensada, que você tem que ser ágil, tem que ser habilidoso matematicamente falando, tem que ter um bom conteúdo, cada vez mais tem que ter um bom conteúdo, enfim. Então é uma prova bem legal, eu gosto bastante. Sobre essa questão, em linhas gerais, o que você teria que fazer aqui é calcular a média desses 9 valores que estão aqui, depois adicionar 10,5% e perceber em qual desses intervalos estaria essa conta. Só que vamos lá, galera, imagina, tá? O interesse aqui não é em fazer necessariamente a questão, ler, interpretar e tal. É mais para vocês verem essa questão de o quanto que você tem um bom sentido numérico, ou ser capaz de fazer estimativas, por exemplo, pode te poupar muito tempo. Primeira coisa, se você for somar todos esses valores, você vai ter um trabalhinho, né? Porque são valores bem desagradáveis, né? Você não tem, tipo, 1.500 mais 2.300, não, é 4 mais 136 mais 549 mais 797, enfim,
São números que não são nada agradáveis, beleza? Depois, você vai ter que tirar uma média de 9 termos, então você vai ter que dividir por 9. Se fossem 10 termos, ok, porque você teria que dividir uma soma por 10, isso é bem automático até, porque o 10, a divisão por 10 é deslocamento de vírgula, então seria super tranquilo. Só que não, aqui você vai ter que dividir por 9, que é uma divisão muito mais chata. Além disso, depois que você calculou essa média, você vai ter que somar 10,5%. Só que, pô, somar 10,5% é sacanagem, né? Porque você vai ter que pegar esse número, essa média que você descobriu aqui, e multiplicar por 1,105. Imagina, se você fosse fazer isso, né? Ou pega esse próprio número e depois soma com 10,5% daquele número X e faz aquela soma. Cara, tudo isso vai dar muito trabalho, tá? Então, a grande sacada dessa questão é o seguinte. Primeiro que ele não quer o valor exato. Ele fala que o valor está entre. Quando você olha para as alternativas, tem um padrão aqui que é interessante, que é de cada limite superior de uma para o limite inferior da alternativa seguinte, você sempre tem uma distância de 100 unidades. Beleza? Então, aparentemente, isso aqui foi feito para que você, por mais que você estimasse valores, você não tivesse grandes problemas. Por quê? Se eu tivesse colocado uma letra B que não começasse em 1000, digamos que ela começasse em 900, a gente poderia ter um problema com estimativas, porque se você fizesse uma estimativa lá não muito boa e você achasse 898, você poderia ter errado porque, na verdade, aquela tua estimativa, né, aquelas tuas aproximações não foram boas e, na verdade, o resultado era 902. Então, você teria uma chance de sair de um intervalo e cair no outro. Mas com essas aberturas que a gente tem aqui de 100 unidades, isso é muito pouco provável. O mais provável... Tem um cabelo aqui, ô bicho chato. O mais provável que aconteceria aqui seria você estimar mal alguma coisa, e ao estimar mal, você cair num limbo aqui. Tipo, você estimou mal e deu 905. Aí tu, pô, 905? Não tem nenhum intervalo que dá 905. Muito provavelmente o intervalo correto seria esse. Mas você cairia num limbo e você tentaria melhorar a sua estimativa, né? Então, o primeiro detalhe é esse. O próprio formato das alternativas já te dá mais um indício de que você vai poder aproximar. E outra, cara, aumentar 10,5% é a mesma coisa praticamente de você aumentar 10%, ainda mais num contexto em que você tem intervalos grandes, né? Então, quando você vai juntando tudo isso, vocês percebem que essa questão, na verdade, ela talvez não seja tão trabalhosa assim. E um dos princípios que a gente vai ver daqui a pouquinho no cálculo mental é justamente a gente fazer as contas da esquerda para a direita, porque os algarismos da esquerda eles são mais significativos e a gente lê da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda aquele número. Bom, a gente já vai ver isso um pouco melhor, mas basicamente, como é que eu resolvi essa questão? Eu olhei que aqui tinha 1, ou seja, 100 e alguma coisa, 300 e alguma coisa e 500 e alguma coisa. Se eu somar esses números, vai dar 9. Ou seja, aqui eu já teria 900 e alguma coisa e eu tenho um resquíciozinho aqui, eu aproximei essa soma para 1000. Beleza? Olhando para esses 3 números aqui, eu aproximei essa soma toda para 5.000. Por quê? Porque isso aqui é praticamente 800, então já enxerguei isso aqui como sendo um 8 do 800, tá? 8 com 7 é 15, então isso aqui somado vai dar 1.500 e alguma coisa. Com aquele 3.400, então você tem 1.500 e alguma coisa. Com 3.400 e alguma coisa, se você somar aqui vai dar 4.900 e alguma coisa, então eu arredondei isso para 5.000. Beleza? E essa soma desses dois, eu arredondei para 18.000, fica bem mais para cima aqui do que deveria, né? Porque aqui está terminando em 400 alguma coisa, aqui em 300, então isso aqui vai dar 17.700 mais ou menos. Só que aqui eu também joguei um pouco mais para cima do que deveria, aqui eu joguei um pouco mais para baixo, meio que acabo compensando as coisas aqui, tá? E por que esse 18.000 ele me ajuda nessas minhas estimativas? Porque eu quero calcular uma média nesse período, então eu tenho que somar o 1.000 com 5.000, com 18.000 e dividir tudo isso por 9. Só que dividir tudo isso por 9 é o equivalente a eu quebrar essa fração aqui em duas e fazer uma divisão dessa parte por 9 e da outra parte por 9, certo? Sempre que eu tenho, tipo, A mais B dividido por C, eu posso quebrar em A sobre C mais B sobre C sem nenhum prejuízo matemático aqui. E isso vai ser ótimo porque 18 já é um múltiplo de 9. Então, isso aqui é 2.000. Isso daqui é um 6.000 dividido por 9. Só que 6.000 dividido por 9 eu posso enxergar
como 6 nonos multiplicados por 1.000, né? Porque 6.000 é 6 vezes 1.000. 6 nonos, se eu simplifico, é 2 terços. 2 terços é 0,66666 multiplicado por 1.000. Isso aqui vai dar algo próximo de 666,6666. Beleza? De tal forma que se eu somar esses 2.000 que vieram dessa divisão com esses 666 que vieram dessa, eu vou ter uma média aproximadamente igual a 2.666. Como aqui eu superestimei, eu joguei mais para cima do que deveria, eu vou dizer que essa média aqui é 2.650. Ok? Vou jogar um pouquinho para baixo esse meu resultado. Até para facilitar a minha próxima etapa. Como eu tenho que somar 10,5%, eu não vou somar 10,5%. Eu estou fazendo aproximações, eu vou somar 10%, porque vai dar quase que o mesmo resultado. 0,5% disso daqui é quase nada perto desse contexto de aproximação que a gente está fazendo. E somar 10% é muito fácil, porque você está somando 1/10 desse número. E 1/10 desse número é você somar 265. Quando você fizer essa soma, isso vai dar 2.915. Ou seja, a alternativa correta é a letra C, que está entre 2.800 e 3.200. Beleza? Se você fizesse essas contas na calculadora, com todos os números, com 10,5% e tal, vocês encontrariam, acho que 2.913, 2.912, alguma coisinha assim, tá? E por mais que as minhas aproximações aqui tenham sido razoáveis, se vocês tentarem fazer outras aproximações aqui diferentes dessa, você ainda vai ver que você vai cair nesse intervalo. Beleza? Então, quando eu vi essa questão, eu passei a gostar mais do Enem. Essa é a grande verdade. Eu passei a entender um pouco melhor a proposta do Enem, ela me deu um estalo, assim, e foi no ano que eu comecei a estudar mais o Enem, que eu me preparei porque eu fiz a prova e tal. Foi o ano que eu vi essa questão e foi até o ano que eu implementei um treinamento Enem lá no colégio que eu trabalho, que depois virou o treinamento Enem que a gente tem aqui no curso online, enfim. Então, eu tenho um bom carinho por essa questão aqui, beleza? E é mais ou menos esse tipo de visão que a gente vai tentar passar a ter nas questões, né? Tanto no treinamento Enem, quanto em alguns exemplos que a gente for ver aqui no cálculo mental, beleza? Fazendo uma breve introdução ao cálculo mental, uma outra frase do mesmo livro diz que quando se está pensando, aquela que eu comentei com vocês agora há pouco, quando se está pensando seriamente em matemática, algumas vezes é necessário multiplicar 6 por 8. E se você tiver de recorrer à calculadora toda vez que fizer isso, jamais conseguirá o tipo de fluxo mental que o raciocínio efetivo exige. Você não pode escrever um soneto se tiver de procurar como se escreve cada palavra. Eu acho isso aqui genial, porque de fato, lá no meio das questões do Enem, por exemplo, imagina aquela questão do pistão, né? Que era uma questão lascada de seno, cosseno, de função trigonométrica. Cara, eu tinha que fazer várias contas lá. Se toda vez eu ficasse travando nas contas, o raciocínio efetivo da questão, o conteúdo em si, ficaria prejudicado. Beleza? Quando você faz contas rapidamente, aquilo é só uma etapa rápida do processo, você não perde o fio da meada. Tá? Então, esse é um dos fatores que eu acho que o cálculo mental pode auxiliar bastante vocês. Beleza? Bom, a principal diferença entre cálculos mentais e cálculos que são feitos no papel é que a matemática no papel ela é feita da direita para a esquerda. Então, quando você soma, por exemplo, 123 com 246, vocês aprendem a fazer isso assim, né? 6 com 3, 9, 2 com 4, 6, 1 com 2, 3. Só que se você parar um segundo para poder pensar, isso é antilógico, né? Mas a ideia, me fugiu aqui o termo, mas vai contra o que você normalmente faz quando você lê esse número, né? Ou quando você pensa nesse número. Porque você está gerando, anti-intuitivo, sei lá, não sei, me fugiu o termo. Quando você faz essas contas, você está gerando os resultados da direita para a esquerda. Então, você gerou primeiro o 9, o 6 e depois o 3. Mas quando você vai ler esse número, você lê 3, 6 e 9. Tá? Então, esse é um dos principais fundamentos da matemática mental, em qualquer nível de dificuldade. Você sempre deve fazer as contas da esquerda para a direita. Tá? Quais são as vantagens de você fazer as contas da esquerda para a direita? Primeiro que todo número ele é lido e pronunciado da esquerda para a direita, que é o que eu acabei de falar. Quando você faz mentalmente o cálculo da direita para a esquerda, o resultado ele é gerado de trás para frente. Isso não é muito bom. É melhor para estimativas. Quase sempre é mais útil saber que essa soma é um número que é pouco maior do que 1.200. Como é que eu sei isso? Porque eu já estimei aqui que tinha um 8 e um 3 que dava 11, que seria relativo ao 1.100.
e tem uma sobra aqui que é pouco maior do que 100. Então, já sei que esse número vai ser um pouco superior a 1.200. Isso, muitas vezes, como é o caso aqui, é muito mais importante do que saber, por exemplo, que essa soma termina em 6. E quando você começa somando da direita para a esquerda, o primeiro número que aparece é o 6. Beleza? E pode não parecer tão útil resolver da esquerda para a direita a adição de 47 mais 32, mas é definitivamente mais útil quando a gente for falar de adições e subtrações com mais dígitos, assim como multiplicações e divisões. Beleza? E um outro princípio básico do cálculo mental, ou da matemática mental, é simplificar. O que é simplificar? É você quebrar os cálculos que você precisa fazer em cálculos menores para depois você juntar esses resultados e ter o seu resultado final. Esse cara, Arthur Benjamin, dos livros, né, que eu acabei de mostrar para vocês, inclusive esse Secrets of Mental Math, ele tem um vídeo no YouTube, né, que ele participou de um TEDx, que é Faster Than a Calculator. E ele faz essa conta aqui, 37.691 ao quadrado, que dá 1.420.611.481, em aproximadamente 1 minuto. Beleza? De cabeça, na frente de uma plateia de, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas. Pode parecer muito ele ter levado 1 minuto para fazer isso, né? Mas eu fui fazer essas contas no papel, né? Fazendo esse processo todo aqui, né? Do método convencional, e eu sou relativamente rápido fazendo as contas, e eu levei 1 minuto e 24 segundos. Ou seja, não só ele foi mais rápido do que eu, como ele fez de uma maneira muito mais interessante. E qual foi a lógica que ele usou lá? Caso vocês queiram assistir, vocês vão ver ele falando um pouquinho a respeito disso, né? Ele quebra esse número em 37.000 mais 691 e eleva isso aqui ao quadrado, porque ao elevar isso aqui ao quadrado usando produto notável, ele vai elevar 37.000 ao quadrado, o que não é tão difícil, porque basta você elevar o 37 ao quadrado, e existem bons métodos para isso, mais 2 vezes o 37.000 vezes o 691, mais o 691 ao quadrado. Ele literalmente faz na cabeça dele cada uma dessas contas, se eu não me engano ele começa por essa, ele guarda aquela informação usando um método que ele chama de método mnemônico, um método meio complicado, porque você tem que associar números a palavras para poder decorar, mas ele guarda isso aqui mnemonicamente e depois ele pega e soma todos esses resultados. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é uma das bases do cálculo mental. Pode parecer estranho fazer isso, mas aqui ele está simplificando o processo, na verdade. Porque ele está quebrando o processo em partes menores e, baseado nessas partes menores, que ele grava cada informação, depois ele junta e obtém o resultado. Beleza? Essa é uma das bases do cálculo mental. São basicamente essas duas. Simplificar, quebrar o processo em partes menores para depois agrupar e fazer tudo da esquerda para a direita. Beleza? São os dois princípios básicos aí do cálculo mental. Falando um pouquinho a respeito da adição mental, a gente vai começar pensando em adições de números de apenas um algarismo, beleza? Para isso, é fundamental que você enxergue alguns pares aqui que eles se complementam no nosso sistema decimal. 1 e 9 são complementares, porque quando você soma esses dois, você gera o 10, que é a nossa base de contagem. O 2 e o 8 também, o 3 e o 7 também, o 4 e o 6 também, e de certa maneira o 5 e o 5 também, beleza? Então, enxergar essas complementariedades é fundamental para você conseguir fazer alguns cálculos de maneira mais rápida. Por exemplo, imagina que você tenha que somar uma lista gigantesca, assim, tipo 23, mais 36, mais 44, mais 17, mais 35. Se eu tenho que somar isso daqui, tá? A minha lógica lá na hora de fazer a questão eu junto 15 com 35, isso dá 50. Eu junto o 23 com 17, isso dá 40. E eu junto o 36 com 44, isso aqui dá 80. Por que eu juntei esses? Porque eu percebi essas complementariedades, ó, do 5 com 5, que geraria um número terminado em 10. Do 3 com 7, que geraria um número terminado em 10, não, desculpa, terminado em 0. Do 3 com 7, que geraria um número terminado em 0, porque a soma disso é 10. Do 6 com 4, porque isso aqui também vai terminar em 0. E se eu consigo agrupar esses, fazer depois essas contas aqui fica mais fácil, porque 8 com 5 é 13 e o 13 com 4 é 17. Então, isso aqui daria 170, beleza? Se a gente fosse fazendo aqui de 2 em 2, né, ó, isso aqui daria 38,
38 com 36 daria 74, 74 com 44 daria 118, 118 com 17 daria 135, 135 com 35 daria 170, beleza? Dá o mesmo resultado, são maneiras diferentes de fazer as contas, mas eu, em geral, busco essas complementariedades, beleza? E isso aqui pode ser fundamental para quando a gente estiver fazendo cálculos mentais. Inclusive, quando eu faço, por exemplo, essa soma que está aqui, 9 mais 7, uma das maneiras de você pensar óbvio, esse é um número que eu já tenho decorado, né? Por ser professor, por gostar de cálculo mental e tal. Mas, de certa maneira, o que eu enxergo aqui é esse 7 se subdividindo em 1 mais 6. E eu dividi isso aqui em 1 mais 6 porque eu sei que o 9 é o complemento ou melhor, que o 1 é o complemento do 9. Então, ao quebrar o 7 em 1 mais 6, eu automaticamente junto aqui formando 10, e depois eu somo com 6, totalizando 16. Foi o que eu escrevi mais ou menos nesse passo a passo aqui, tá? Extrapolando isso um pouquinho para uma soma de um número de 2 algarismos com um número de um algarismo, se eu tenho que somar 75 com 8, de certa maneira na minha cabeça, quando eu faço essa soma, eu jogo 5 unidades para cá, para poder completar um 80, só que se eu tiro 5 unidades daqui, sobraram 3, né? Então, o 75 mais 8 para mim, na minha cabeça, no processo mental que eu estou utilizando, ele é a mesma coisa que 80 mais 3, que aí sim é 83. E para tudo isso eu estou usando essa ideia de complementariedade, beleza? Ela é fundamental para quando você está lidando com com essa noção de adições, ok? Bom, agora vamos lá para uma adição de números de 2 algarismos, tá? Vamos tomar como exemplo inicial que a soma das dezenas e a soma das unidades são ambas menores do que 9, tá? Porque isso vai ser importante porque isso não gera um carregamento, né? Quando eu falo em carregamento, é tipo 47 mais 37, por exemplo. Você soma 7 com 7 daria 14, você tem que carregar uma unidade para a dezena, não é? Então, quando você tem adições como essa, que você está somando 47 com 32, essa soma desses dois não excede o 9 e essa soma desses dois também não excede o 9. Então, você não tem carregamentos aqui de uma parte para outra, beleza? E aí, uma das formas de fazer isso mentalmente é você quebrar o número 32 em 30 mais 2, e aí, primeiro, você junta o 30 aqui. Então, o 30, quando você junta com 47, gera o 77. Notem que eu estou fazendo as contas da esquerda para a direita, porque eu estou focando primeiro no algarismo das dezenas, né, que é esse 3, e não no algarismo das unidades. Então, 30 com 47 vira 77. Depois, o 77 mais os 2 vira 79. Beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está usando aquela ideia de simplificação. Eu estou quebrando um número que você quer adicionar no outro, em 2 partes, e eu vou acumulando esses resultados. Na minha cabeça, o processo que acontece é um pouco diferente desse, tá? Na minha cabeça, quando eu vejo essa soma, eu penso em 7, que é a soma desses dois, e depois eu somo 2 com 7 vai dar 9. Deixa eu estender isso aqui para um número maior, que isso vai ficar um pouco mais claro de vocês entenderem, tá? Então, 6, 1, 3, vou colocar números pequenos aqui para vocês entenderem como é que eu faço na cabeça, tá? Se eu tivesse que somar esses dois números grandes aqui, eu faria da esquerda para a direita, porque eu perceberia aqui, né? Eu repetiria na minha cabeça, tipo, 7, que é 1 mais 6. Depois, 2 mais 1, 3. Então, eu falaria na minha cabeça, 7, 3, 6, 6, 12. Aqui foi um exemplo meio infeliz, porque essa soma aqui vai passar de 10. Vamos começar um pouco mais simples. Vou colocar aqui um 2. Ou um 3, para ficar mais divertido, que o 8 ainda não apareceu aqui. Então, na minha cabeça, o que vai sendo gerado aqui é 7, 3, 6, 6, 8. Aí eu penso, 7, 3, 6, 6, 8. 73.668. Beleza? Notem que é muito mais intuitivo, é melhor você fazer assim, porque você está gerando os resultados à medida que você lê esses resultados, à medida que você fala esses resultados. É melhor do que você gerar, tipo, 8, 6, 6, 3, 7, porque você pensa 8, 6, 3... 8, 6, 6, 3, 7. Então, fica 7, 3, 6, 6, 8. Tá vendo que para você ler o número depois, você vai ter que inverter a ordem que você utilizou para gerar aqueles números? É totalmente errado num contexto mental. No papel e caneta, não. Mas num contexto mental, isso é totalmente sem sentido você fazer. Beleza? Então, é uma outra forma que vocês poderiam pensar, né?
se eu até reduzir um pouquinho esse número aqui para ficar, né, um pouco menos bizarro que eu fiz, né, talvez eu já esteja pulando algumas etapas aqui, para eu fazer esse resultado, que eu enxergo na minha cabeça é 736, 736. Beleza? Ah, Fredão, mas nem sempre isso vai dar certo, né? Porque você poderia ter, tipo aqui, por exemplo, um 9, né? Imagina, se aqui fosse um 9, você começou a gerar dali, e aí você teve 7, 3, 12. Tudo bem, na minha cabeça o que acontece seria 7, 3, 12, só que aqui não pode ser 12. Então, porque eu não posso ter 12 unidades, né? Você tem que ter um único algarismo ali para as unidades, beleza? Então, na minha cabeça, isso ficaria 7, 3, 12, automaticamente depois eu falaria 7, 4, 2, 742. Por quê? Porque esse 1 que está sobrando aqui nas unidades é equivalente a uma dezena. Então, eu jogo esse 1 para cá e aumento esse número. Então, quando eu gero alguma coisa em que aqui fica maior do que 10, eu automaticamente repito aquele número aumentando uma unidade do que estava aqui anteriormente. E isso vale para quantas vezes forem necessárias, né? Digamos que aqui fosse 2, 9, 8, 7, por exemplo. Como é que seria esse meu processo mental? Ó, presta atenção. Primeiro passo, 7, depois 7, 11. Opa, então é 8, 1. Então agora é 8, 1, 15. Então agora é 8, 2, 5. 825. Beleza? Lógico, não é a melhor forma de fazer isso. Por quê? Porque nesse caso, você também poderia enxergar, como esse número é muito próximo de 700, você poderia ter jogado 3 unidades daqui para cá, e aí seria o equivalente a você somar 125 com 700. E aí daria 825, de uma maneira muito mais rápida. Então, são essas percepções, esse senso numérico que a gente vai ter que começar a treinar e tentar adquirir aqui, para a gente conseguir enxergar que método eu vou utilizar, enfim. E quanto mais métodos a gente comentar aqui e eu ensinar para vocês, mais ferramentas vocês vão ter para poder utilizar, né, em questões, ou enfim, quando vocês estiverem utilizando essas ideias de cálculo mental. Então, na minha cabeça, apesar daqui, né, estar sugerido, porque é o mais simples mesmo no primeiro momento, você quebrar em 30 mais 2, e aí fica 77 mais 2, 79, o que aparece na minha cabeça é levemente diferente, foi isso que eu acabei de explicar para vocês ali agora. Beleza? Falando agora de um método levemente mais complicado, né, um cálculo levemente mais complicado, em que você tem que carregar um algarismo da unidade para a dezena, se você tivesse que somar, por exemplo, 37 com 25, o que você pode fazer? Você quebra o 25 em 20 mais 5, joga o 20 para cá, então 37 com 20 é 57, mais o 5, e 57 mais 5, o que aconteceria aqui? Você vai ter que carregar, porque o 7 mais 5 vai dar mais do que 10. Só que para isso, você pode continuar usando a mesma ideia que você usou aqui, né? De quebrar o número usando aquela ideia dos complementares. Então, quando eu olho para essa soma dos 5, eu primeiro jogo 3, depois eu jogo mais 2. O 3 completa 60 e somando com 2, isso fica 62. Beleza? Existem várias outras formas, na verdade. Assim, por vezes eu enxergo isso aqui, por exemplo, como 35 mais 2, e aí 35 com 25 já completei 60, com 2, 62. Ou eu posso enxergar isso aqui como 23 mais 2, para já completar os 60 mais 2, 62. É muito, varia de questão para questão, assim, não tem muito uma regra, né? Mas notem que sempre, independentemente do método que eu estou utilizando, eu estou quebrando em fatias menores, depois juntando, porque esse é o princípio do cálculo mental. E eu confesso que eu sempre usei isso de uma maneira muito intuitiva, assim. Eu sempre meio que pensava dessa forma naturalmente, surgia na minha cabeça, sei lá. E só anos depois é que eu fui descobrir que o Kumon funcionava assim e tal. E enfim, né? Mas para mim sempre foi algo bem natural, você pensar em simplificar o problema. Não sei se algum professor me falou isso alguma vez, eu internalizei e não lembro. Mas para mim sempre foi algo muito natural, você pensar em quebrar o problema em porções menores para depois agrupar e chegar no resultado final. Beleza? Então, vou deixar aqui uma listinha para vocês poderem tentar fazer, beleza? Algumas questõezinhas aqui. Galera, eu não coloquei gabarito, porque na verdade isso aqui tudo depois você pode conferir na calculadora, né? Mas eu vou deixar vocês tentarem fazer, me cobrem isso no sábado, que é o dia que vocês vão receber as resoluções, né? Que daí eu coloco aqui do lado, tá? E mando para vocês como um print isso, beleza? Eu achei que seria meio, sei lá, desnecessário colocar esse gabarito aqui, uma vez que você pode conferir na calculadora rapidamente, né? Mas
eu acho que depois eu vou colocar, eu escrevo aqui e mando como um print para vocês. Beleza? Então, fica aqui um exercíciozinho para vocês, tá? Se a gente for fazer adição com números de 3 algarismos, não muda nada, galera. Absolutamente nada. O que você vai fazer é, de novo, continuar quebrando um problema em porções menores. Por exemplo, se eu quero somar 538 com 327, eu primeiro junto esse 3 aqui, então isso vira um 838. E agora eu vou somar só com aquele 27. Depois eu junto 2 aqui na casa das dezenas, então esse aqui vira um 858 mais o 7. E esse 7, quando eu juntar aqui, eu penso no 2, que é o complemento, isso fica 860 mais 5, isso é 865, beleza? Notem que o que a gente fez foi quebrar esse número em 300 mais 20 mais 7. Esse 300 eu somo o 3 na casa das centenas, o 20 eu somo 2 na casa das dezenas e daí em diante, tá? E algo que é bem útil quando você está fazendo alguns cálculos mentais, né, e quebrando isso em porções menores, é você tentar... Para algumas pessoas, elas tendem a enxergar o processo e outras pessoas tendem a escutar o processo, tá? Eu brinco que, por vezes, quando eu estou somando isso daqui, por exemplo, tá? Isso aqui parece que meio que vai se encaixando como se fossem pecinhas de Lego, às vezes. Tipo, o 5 encaixa com 3, aí gera o 8. O 3 encaixa com 2, gera o 5. O 8 encaixa com o 7, gerou um 15, só que se gerou 15 aqui eu tenho que repetir e fica 865. Beleza? Aquilo que eu estava explicando anteriormente para vocês, tá? Especialmente quando você tem números complementares, né? Para mim é como se fosse um encaixe. Algumas pessoas escutam mais o processo ou repetem mentalmente. E isso pode ser muito útil, porque quando você vai repetindo os passos intermediários mentalmente, você não se perde nesse cálculo. Então, uma sugestão aqui, que inclusive é a sugestão que está no livro do Arthur Benjamin, é 538 mais 327 é 838 mais 27, que é 858 mais 7, que é 865. Beleza? Então, tentar repetir ou pronunciar isso na sua cabeça também pode te ajudar, tá? E outra coisa, galera, não se culpem, se penalizem caso você não consiga fazer isso tudo de cabeça e tal. Mesmo eu que gosto e tal, num contexto de uma prova como o Enem, que eu não quero errar, muitas vezes se eu tenho que fazer essa conta aqui, você não precisa ter vergonha de colocar os passos intermediários, não. O ideal é que você tente fazer tudo na cabeça e só coloque a resposta, porque assim você vai treinar de uma maneira mais hardcore, assim. Mas na hora da prova, nada impede que você escreva, tipo, beleza, isso aqui é 838 mais 27. Então, isso aqui é 858 mais 7, que é 865. Beleza? Ainda assim, vai ser mais rápido do que você colocar um em cima do outro aqui, talvez. E 7 mais 5, 15, vai 1, 4, 6, 6 aqui não vai nada, fica 8. E outra, isso aqui é uma maneira que é muito convencional, muito... É porque às vezes os alunos, quando eu falo isso, eles ficam meio reticentes, porque eles falam, pô, Fredão, mas isso aqui é muito fácil. Tipo, eu não vou aprender um método novo, né, sendo que eu posso utilizar isso. Beleza, você pode de fato utilizar isso. Mas esse método que a gente está explicando aqui, né, que eu estou explicando aqui para vocês, usando os princípios básicos do cálculo mental, que é a leitura da esquerda para a direita, você quebrar em porções menores para depois agrupar, quando você for evoluindo para outros métodos, isso vai ser fundamental que você domine, tá? Tem um método, por exemplo, para poder calcular 2019 ao quadrado, né? Até acho que eu fiz acho que o meu primeiro vídeo no YouTube, na verdade, foi sobre esse método, tá? Que aí você pega, soma 19, isso vai ficar 2038, subtrai 19, isso aqui vai ficar 2000, aí você multiplica o 2 por esse número, fica 4.076, acrescenta os 3 zeros, fica 4.076.000, depois soma 19 ao quadrado, que é 361, então 2019 ao quadrado é 4.076.361, beleza? Tenta fazer isso aqui da maneira convencional, na agilidade que eu fiz. Você não vai conseguir, tá? Por quê? Porque aqui eu peguei um método específico de cálculo mental e eu fui quebrando esse método em partes menores e tal, e depois agrupei, sempre fazendo da esquerda para a direita e tal. Então, assim, isso é muito útil mais lá na frente, quando a gente for vendo métodos um pouco mais robustos, digamos assim, tá? Pode não fazer muito sentido aqui agora, mas se você for internalizando isso, tudo vai ficar muito mais fácil lá na frente. Inclusive, quando eu estava escrevendo esse material, essa conta para mim ela surge de uma outra maneira. Como eu percebo que
eu consigo somar isso aqui sem ter nenhum carregamento, né, sem ter que levar nada para uma casa seguinte. Então, para mim, eu já somo 53 com 32, isso para mim já dá 85. Então, aqui eu já tenho 850, e depois eu somo 8 com 7, que é 15. E aí, 850 mais 15 é 865. Foi isso que eu escutei quando eu estava montando esse material e resolvendo essa conta pela primeira vez. Beleza? E por fim aqui, eu coloco que pode ser que você escute ou visualize esse processo, mas é fundamental que você reforce esses passos intermediários, era o que eu estava comentando ali antes. Então, por exemplo, aqui, se eu quero fazer 759 mais 496, tá? Esse seria o caso, um dos mais extremos que você teria, porque mesmo que eu fizesse, né, ó, 759 com 496, por mais que eu fosse fazendo daquele meu método, tipo, aqui ficaria 11, aí depois ficaria 14. Então, 11, 14 é 12, 4, né? Porque eu jogo esse 1 para cá, então fica 12, 4. Depois, fica 12, 4, 15. Só que 12, 4, 15 é 12, 5, 5. Então, esse aqui deu 1.255, beleza? E esse é um dos mais chatos, porque em todas as etapas teve carregamento. Todas elas deram mais do que 10. E dificilmente você vai ter uma situação em que você precise fazer um cálculo mais complexo que esse. Só que, galera, na verdade, se você tem um bom senso numérico, essa conta ela pode ser muito mais simples. Você pode perceber que aqui só faltam 4 unidades para você completar 500. Você joga 4 daqui para cá para completar 500 e resolver essa adição é o mesmo que você somar 4 aqui e tirar 4 daqui para compensar. E aí fica 755 mais 500. E aí, somando 500 aqui, basta somar o 5 com 7, que é 12. E aí vai ficar 12 com 55, 1.255. Beleza? Enfim, ou você pode reescrever isso como 500 menos 4, né? Que foi o outro exemplo que eu dei aqui. Enfim, existem várias formas de você pensar nisso. De novo, novamente, né? Reforçando, você sempre vai fazer da esquerda para a direita e sempre quebrar o processo em partes menores, depois agrupar esses resultados. Beleza? Bom, até este ponto estamos sempre somando esse segundo número lá no primeiro, mas pode ter alguns casos em que é mais válido você fazer uma troca na ordem. Tipo, aqui, por exemplo, se você for somando o 5, depois o 3, depois o 8, vai te dar um pouco mais de trabalho do que fazer a soma desse número aqui. Porque quando você somar esse número da esquerda no da direita, vai ter uma hora que você vai somar 0, então você não vai precisar somar. Então aqui, né, poderia ocorrer da seguinte forma. 207 mais 538, se você for somando primeiro o 5, depois o 3, depois o 8, você vai estar seguindo esse caso que está aqui. Já se você trocar de posição, né, na verdade você não precisa trocar, é só você pensar que você vai somar daqui para cá e não daqui para cá, beleza? Mas para deixar de maneira um pouquinho mais formal, você trocou de posição mentalmente falando, e aí tu joga o 2 para cá, fica 738, e depois você basta somar o 7. E aí, somando o 7 eu posso enxergar como 2 mais 5, 2 é complemento aqui, fica 740, com mais 5, 745. Beleza? Bom, essa foi a nossa primeira aula, é uma introdução mesmo, não vou falar 1000 coisas aqui agora, é bom que vocês comecem a internalizar esses processos de cálculo mental, como que eles funcionam, se forçar a fazer dessa maneira. Eu deixei uma liçãozinha de casa, mais algumas continhas aqui para caso vocês queiram treinar um pouquinho mais, seja por qualquer um dos métodos que eu expliquei aqui para vocês, mas de novo, esquerda para direita, simplificando, quebrando o processo em partes menores e agrupando depois. Beleza? Bom, é isso, galera. Tenham uma boa semana aí, tá? Tentem colocar em prática algumas das coisas que a gente aprendeu aqui nessa aula. Na aula que vem a gente vai falar de subtração e, se der tempo, a gente já começa a falar um pouquinho também de multiplicação mental. Beleza? Um abraço e um bom estudo para vocês. E uma boa semana.